Se você gosta de história e palavra de Deus, então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, e comenta para mais histórias impressionantes. História do Vale de Ossos Secos, conforme encontrada no livro do profeta Ezequiel na Bíblia, é uma narrativa poderosa e cheia de simbolismo. Aqui está uma versão ficcional e emocionante dessa história. Ezequiel, um profeta justo e visionário, recebeu uma visão extraordinária do Senhor. Em um momento de profunda meditação, foi transportado para um vale desolado, onde o vento sibilava entre ossos secos e branqueados pelo sol. O cenário era desolador, representando a desesperança e a morte. O profeta sentiu uma mistura de tristeza e perplexidade ao encarar aquela vastidão de ossos. O Senhor então falou com voz retumbante, instruindo Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos. Dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, disse a voz divina. Ezequiel, obediente à vontade do Senhor, começou a profetizar. Suas palavras ressoaram no vale como um cântico de esperança, ecoando entre os ossos desarticulados. Ele clamou pela restauração da vida, pela respiração divina que pudesse reanimar aqueles que haviam perecido. À medida que as palavras do profeta pairavam no ar, um milagre começou a se desenrolar diante de seus olhos. Ossos começaram a se unir, tendões a se conectar, formando esqueletos completos. Contudo, a visão não estava completa, esses corpos recém-formados permaneciam inertes, sem vida. Então, o Senhor ordenou a Ezequiel que profetizasse novamente, mas desta vez sobre os 4 ventos. Enquanto o profeta obedecia, uma brisa suave se transformou em um vendaval impetuoso. O sopro divino encheu os corpos reconstituídos, enchendo-os de vida. O vale de ossos secos tornou-se um exército vibrante e cheio de vigor. O Senhor explicou a Ezequiel que aquele vale representava o povo de Israel, desesperançado e exilado. Assim como os ossos secos foram restaurados à vida, Israel seria restaurado à sua terra e à sua posição de favor divino. Essa visão profética ressoou através dos séculos como um símbolo da capacidade transformadora da graça divina. A história do Vale de Ossos Secos é um testemunho poderoso de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a intervenção divina pode trazer vida, esperança e renovação. Ao ver o exército de ossos vivos diante de si, Ezequiel sentiu uma presença divina mais intensa do que nunca. O Espírito Santo desceu sobre o vale como uma chama ardente, iluminando cada rosto e preenchendo cada coração. O som de línguas estranhas ecoou no ar, enquanto a energia celestial se manifestava de maneiras inexplicáveis. Os ossos, agora revestidos de carne e cheios de vida, começaram a se erguer do chão ressequido. Os guerreiros restaurados se ajoelharam em adoração, erguendo suas mãos em gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Uma atmosfera de celebração divina pairava sobre o vale, à medida que milagres se desenrolavam diante dos olhos maravilhados de Ezequiel. O Senhor falou novamente, desta vez instruindo Ezequiel a profetizar sobre o Espírito Santo. Ele clamou em alta voz, Espírito, sopra sobre estes ossos vivos e enche-os com o fogo sagrado do céu. No momento em que as palavras saíram da boca do profeta, uma rajada impetuosa de vento celestial varreu o vale. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre cada pessoa, capacitando-as com dons espirituais extraordinários. Profecias ressoavam, curas instantâneas ocorriam, e o amor divino envolvia todos os corações. O vale, que antes era um símbolo de desolação, transformou-se em um epicentro de avivamento e renovação espiritual. Ezequiel, tomado pelo Espírito Santo, liderou o exército de ossos vivos em uma marcha triunfante rumo à terra prometida. O Senhor havia cumprido sua promessa de restauração, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O povo de Israel, agora cheio do Espírito, estava pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Essa visão pentecostal do Vale de Ossos Secos ressalta a importância do Espírito Santo na obra redentora de Deus, capacitando os crentes a viverem uma vida abundante e a cumprirem seu propósito divino na terra. O poder do Espírito Santo é a chama que incendeia corações e transforma situações desesperadoras em testemunhos de glória divina. Se inscrever no canal e deixar o like. Vamos aprofundar ainda mais na narrativa, explorando os simbolismos e significados por trás do livro de Ezequiel. À medida que o exército de ossos vivos avançava, uma bandeira flamejante se destacava no horizonte. Em
Em suas dobras, estavam gravadas palavras sagradas e símbolos misteriosos que capturavam a essência do que acontecerá no Vale de Ossos Secos. Era o estandarte do Espírito Santo, uma representação viva do fogo divino que transformará a desolação em celebração. O nome Ezequiel ganhou um significado ainda mais profundo naquele momento. Ezequiel, que significa o Deus que fortalece ou fortaleza de Deus, tornou-se uma personificação do poder divino que fortaleceu os fracos, restaurou os quebrantados e revigorou os desanimados. Ele era um elo entre o céu e a terra, um canal através do qual o Espírito Santo operava milagres extraordinários. A história do Vale de Ossos Secos tornou-se um testemunho ardente de fé e renovação espiritual. A sequência de eventos simbolizava a jornada do crente, a decadência espiritual, a intervenção divina, a infusão do Espírito Santo e, finalmente, a marcha triunfante em direção à promessa de Deus. A bandeira flamejante do Espírito Santo também representava a autoridade e a unção divina. Era um lembrete constante de que, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade e vitória. Os símbolos gravados na bandeira eram uma linguagem espiritual, uma mensagem codificada para todos os que contemplavam a obra miraculosa de Deus naquele lugar. Aprendemos com essa história que, mesmo nos momentos mais desoladores de nossas vidas espirituais, Deus pode nos restaurar e nos revigorar através do poder do Espírito Santo. Ezequiel, ao obedecer à voz de Deus e profetizar sobre os ossos secos, tornou-se um exemplo de como a fé ativa e a submissão ao Espírito podem desencadear milagres transformadores. Assim como Ezequiel guiou o exército de ossos vivos em triunfo, somos chamados a liderar vidas cheias do Espírito Santo, marchando corajosamente em direção às promessas de Deus. A história do Vale de Ossos Secos nos inspira a confiar na capacidade de Deus de trazer vida àquilo que parece sem esperança, acreditando que, com o Espírito Santo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.